Quem crê nessa noite que ele é santo, dá glória a Deus aí. Amém? Queria chamar o apóstolo Léo nessa noite, que vai estar trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração. E a sua amada igreja para colocar sobre os seus pés, em nome do Senhor Jesus, de pé, irmãos. Estenda as suas mãos aqui, de homens, mulheres de Deus, eu, pastor Marcelino, vamos estar orando aqui pela vida do nosso apóstolo, vai estar trazendo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso grande Pai, toma, Senhor Deus, em tuas mãos, meu Pai, a vida, Senhor Deus, do teu filho, Senhor Deus, apóstolo Helder, Senhor Santo. Pai querido, Senhor, Senhor Deus, usar ele grandemente, Senhor Deus, sobre esse altar, meu Pai, como sempre tem sido usado, Senhor Deus. Pai amado, abençoa a vida dele, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, usando ele, Senhor Deus, para trazer a tua palavra do teu santo evangelho nesta noite, meu Pai. Pai querido, abençoa sempre a vida dele, Senhor Deus, toda a família, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, usando ele grandemente para a glória do teu nome, Senhor Deus. E todos dizem amém, as palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu preciso ter uma conversa com esse grupo de louvor que está muito baixo o som. Tem que ser mais alto um pouquinho. Está pensando que é só a moranguinha? Que é isso? Amém? Por isso que não louvou dois, botou a goela fora, tudo nos olhos. Amém, igreja? Brincadeiras à parte, que Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã, em nome de Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por mais uma oportunidade de estar ministrando na casa do Pai, a qual Deus me concedeu a eu e a minha esposa como anjo da igreja, irmão. Então louvo a Deus pela vida da minha esposa, a bispa Lenice. Perdoa eu, meu irmão. Você sabe que eu te amo, né? Todo dia ela quer dar uma muquecada na orelha. Amém, irmãos? É brincadeira à parte, meus irmãos. Nós temos que perdoar, né? Se eu ofendi alguém, então que vocês me perdoem. Porque eu não posso administrar a palavra sem antes eu pedir perdão, porque às vezes por palavras, às vezes até mesmo por não responder, a pessoa se sente ofendida, mas perdoa, seu apóstolo, eu também sou ser humano, também sou falho, também sou pecador, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos vocês estão perdoados em nome de Jesus. Amém? Só uma pergunta aqui, em nome de Jesus, já vamos para a palavra. Quem aqui já é batizado com o Espírito Santo de Deus? Levanta a mão. Amém? Quem aqui que há muito tempo não é renovado com o Espírito Santo? Amém? Agora deixa eu falar aqui. Quem quer ser batizado? Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está dizendo que é noite de mudança, irmão. É noite de transformação. E para você ser batizado nessa noite, aleluia, você tem que renunciar. Você tem que abrir teu coração, limpar teu coração, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque grandes coisas Deus vai fazer sobre esse lugar, irmão. Porque a palavra que vai ser ministrada hoje não é do apóstolo Helder, ela não vem de mim, ela vem do altar do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não é mentira, isso é eu, tudo vaso. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida dos meus pastores, grato a Deus por cada pastor, pastora. Deus abençoe a vida de vocês. E eu estou aberto para churrasco na casa, pode chamar, viu? Por favor. Não, pode chamar. Lá em casa ninguém vai não. Minha esposa ficou 14 dias aí, não apareceu uma viva alma lá para ver se ela estava bem. Amém, irmão? Mas esse faz parte do dia a dia. Livro de João, capítulo 7. Põe a mão no teu coração antes de eu ler a palavra. Fecha os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Aqui está a tua igreja, meu Deus, que clama por um batismo no teu Espírito, ó Pai. Senhor da glória, meu Deus, antes de ministrar essa palavra, meu Deus, que o Senhor invada, meu Deus, o coração desse teu servo, ó Pai, dessa tua serva nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa estar arrancando, ó Pai, da vida dela, todo impedimento, ó Pai, tudo aquilo que impede delas receber, ó Pai, um tom de línguas, ó Pai, nessa noite. Senhor da glória, Senhor, visita aqueles que estão aqui, ó Pai, e começa, meu Deus, antes da tua palavra ser ministrada, meu Deus, começa a encher o vaso nessa noite. Porque eu tenho, Pai, que a palavra
para encher o teu pão com a tua presença nessa noite, ó Pai. Então nos dê a direção, Pai, da tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, e vai avivando o teu povo, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Se você não abrir o coração, irmão, nada vai mudar. João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmão, Jesus trouxe, pode sentar. O Senhor trouxe essa palavra no meu coração nessa noite, falando de uma renovação espiritual. Você está sendo chamado nessa noite para se aproximar um pouquinho mais de Deus e experimentar uma transformação, aleluia, profunda, irmãos. Profunda. Deus, Ele nos chama para a imersão. A imersão é descer no profundo. Aleluia. Por quê, pastor Léo? Porque Deus hoje Ele quer nos levar para um algo sobrenatural da parte dele. Aleluia. Amados irmãos, e a palavra vem dizer aqui, a Escritura é como rios de água viva, irmão. A conexão do rio com o Espírito Santo de Deus. Jesus usou o símbolo para identificar a obra do Espírito Santo, dizendo: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amados, entenda uma coisa: existem rios, lagos, fontes, açudes e outros pequenos mananciais de água. Entretanto, o Espírito Santo é grande rio caudaloso, é um grande rio transbordante, capaz de suprir as necessidades do mundo inteiro. O nosso país, ele tem o maior rio do mundo de água doce. O Brasil, se você pesquisar no Google, para quem estudou geografia, o maior manancial de água doce do mundo é brasileira. Por isso, as nossas florestas são tão disputadas. E se você ainda for aprofundar um pouquinho mais na pesquisa e estudar, você vai ver que debaixo do rio Amazonas, irmãos, é só para você entender, debaixo do rio Amazonas, lá no subterrâneo, surge um rio aproximadamente igual ou até mesmo maior do que da geografia. Olha, apóstolo, o que você quer dizer? Porque, irmão, eu quero dizer para você que o Espírito Santo, aleluia, ele é grandioso para fazer muito mais além daquilo que você pensa ou imaginamos. Aleluia. A importância do rio das Escrituras. De acordo com o seu tamanho, o rio pode abastecer uma cidade. Ele pode abastecer no mundo. Mas o poder do Espírito Santo é suficiente
para abastecer a igreja de uma cidade, de um estado, de um país e do mundo inteiro. O nosso Deus é o Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você já pensou quando o Espírito Santo de Deus começar o mover dele sobre a face da terra? Tem um povo lá no Uruguai que está falando em línguas estranhas. Tem um povo no Japão que está falando em línguas estranhas. Tem um povo nos Estados Unidos que está falando em línguas estranhas. Mas também tem um povo lá no Brasil, lá na cidade de Gonçalo, que está falando línguas estranhas. Eita glória! O Espírito Santo, amados irmãos, ele é um rio de alegria. Yes! Aleluias! É um rio de alegria. Porque nós não nos alegramos na presença de Deus. Devemos nos alegrar. Ei, me alegrei como os mistérios, vamos à casa do Senhor. Ei, aonde está a presença de Deus, nós devemos nos alegrar. A Bíblia afirma que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários das moradas do Altíssimo. Salmo 46, verso 4 vai dizer: o Espírito Santo é um rio de alegria. Em Atos 13, 52, Lucas escreve que os discípulos do Senhor estavam cheios de alegria e estavam cheios do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Já que foi cá começar. Aleluia! Em Isaías 48, o Senhor diz a Israel: se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Lá em Isaías 66, 12, Isaías ainda escreve dizendo: porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como o rio, e a glória das nações como o ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo vos trarão, e sobre o joelho vos afogarão. Mamareis, irmãos, é de mamar, como a mãe dá de mamar seu filho, como a mãe alimenta seu filho. Então, aqui na palavra do Senhor, o profeta Isaías, ele vai usar a expressão: aleluia, você mamareis, você vai se encher, aleluia, da minha presença, você vai se encher do meu Espírito Santo, aleluia. Em Ezequiel, capítulo 47, versículo 10, o profeta contemplou um rio caudaloso de águas purificadas, que saía do altar do Senhor, transmitindo vida a todas as criaturas, e mergulhou no rio. Este rio, irmãos, ele fala do ministério glorioso do Espírito Santo, transmitindo vida ao mundo inteiro. Mergulhemos nesse rio do Espírito Santo. Irmão, nessa noite Deus te chama, aleluia, para emergir, para mergulhar, aleluia, para ir em águas profundas, em rios de águas correntes profundas. Aleluia. O Espírito Santo desceu sobre Jesus às margens do Jordão. Entendo, percebo a importância do Espírito Santo, irmãos, para a igreja. Basta avaliar a importância que rios têm no mundo. Rio Amazonas, Rio Nilo, Rio São Francisco, Xingu, Rio Paraná e tantos outros rios brasileiros têm para suas respectivas regiões. Você imaginou se o rio secar? O que acontece com nós? Morre do quê? De sede. Você já imaginou se você para de buscar a presença de Deus? Você já imaginou se você para de jejuar, para de orar? Para de vir ao culto, o que vai acontecer com você?
A tendência é o quê? Morrer espiritualmente, não é? Por isso que Deus te chama nessa noite, aleluia, para Ele encharcar essa terra seca, para você, aleluia, se mergulhar na presença dEle, na presença dEle, mergulhe. Mas como? Jejum mais, busque na palavra, começa a lavar seu comandar a vassúria, o lavandai a sol de comandar a vastéria, começa a falar com o Espírito Santo. Ei, Senhor, qual é o meu chamado? Ei, Espírito Santo, eu sei que o teu chamado é unção, aleluia, o teu povo com unção de cura, unção, aleluia, de libertação, unção de multiplicação, unção de transformação, unção de montanhas podem comandar as terras, de transformar. O Espírito Santo, irmãos, é um verdadeiro rio cristalino de água da vida. O rio fornece água para produzir energia por meio de cintas hidrelétricas, mas o Espírito Santo é o rio que fornece energia espiritual e luz suficiente para iluminar o mundo inteiro. Aleluia. Podemos mergulhar no rio do Espírito, no rio do Santo Espírito, a cura, a purificação da lepra, a purificação do pecado, a vida abundante. O rio do Espírito produz luz e irrigação para resolver todos os nossos problemas da seca espiritual, aleluia, para resolver os problemas da seca deste mundo, no falta de avivamento das igrejas, no falta da bandaia sobre comandar a vastéria, da unção, aleluia, das igrejas, da unção sobre os missionários, sobre evangelistas, pastores, pastoras, membros, criança, a bandaia sobre. A palavra de Deus vai dizer lá em Atos capítulo 2, aleluia, quando eles oravam, quando eles buscavam, aleluia. Oh glória, aleluia, a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos aonde? E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Tem muitos lugares hoje que você é proibido de falar em línguas. Tem muitos lugares hoje que, se você botar lugar na terra mesmo, deixar Deus te usar, você é repreendido, principalmente mulheres, porque muitas pessoas não reconhecem, aleluia, o chamado da mulher. Mas é essencial. E é nessa noite Deus te chama para um algo novo. Deus te chama para um algo sobrenatural. A palavra de Deus não vai falar que é só os pastores que podem falar em língua, que é só as pastoras que podem falar em língua. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo Ele deu para todos, sem exceção. Olhe lá, Atos, capítulo 2, versículo 30. Tem 8 em diante, olha lá o que diz a palavra. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então quem dá o dom para nós? A terceira trindade, o Espírito Santo de Deus.
Ainda tem mais. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava, os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, amados, não é o apóstolo Helder que está dizendo, aleluia, o batismo com o Espírito Santo é a Bíblia que nos fala. O batismo com o Espírito Santo é a palavra do Senhor, aleluia, que fala, aleluia. E nesse altar, nessa noite, amados irmãos, eu creio, aleluia, que aqui vai sair, já está emanando o rio de águas purificadas, o rio, aleluia, com o Espírito Santo, levantai a chuva e comandai a tragédia, aleluia, está visitando a cada um de nós, aleluia, para que você encontre o teu chamado, para que você encontre o dom a qual Deus quer te usar, você encontre nessa noite o dom a qual, aleluia, será dado por Ele para você. O Espírito Santo é a imersão do crente no rio da plenitude do Espírito Santo. É a plenitude recebida no dia de Pentecostes pelos apóstolos e primeiros membros da igreja primitiva, com a evidência inicial do falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, pastor Fernando, como é que o povo vem falar para mim, para você, que dom de língua não existe? Ele existe, irmão. A Bíblia está nos concordando. E se você crer e não duvidar, verás a glória de Deus, verás o que Deus vai fazer nessa noite. Aleluia. Irmãos, o Evangelho de Deus é o próprio poder de Deus em atividade no mundo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha lá. Observe o que o apóstolo Pedro fala. Porque a promessa, vou repetir, a promessa de vós diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Portanto, irmãos, a promessa do batismo com o Espírito Santo é universal e abrange a todas as pessoas chamadas por Deus indistintamente. A promessa de Deus é Pentecoste para todos. Mas entenda uma coisa: talvez você tenha o chamado, mas você não tem o dom de língua, não tem o dom de falar em línguas. Que tem muitas pessoas que confundem isso. Porque eu não falo, aleluia, eu não sou mulher de Deus, porque eu não sou homem de Deus, não tem nada a ver uma coisa com outra, não. É conforme o Espírito Santo o concedia. Entenda bem. Marcos capítulo 8. Olha o que diz João Batista: eu tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O único tipo de batismo que o homem de Deus pode fazer é o batismo nas águas. Entretanto, batizar com o Espírito Santo é uma atividade exclusiva de Jesus, e ele continua fazendo isso ainda hoje. Glória a Deus. Em Atos capítulo 1, o próprio Jesus confirmou
assim dizendo, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O apóstolo Helder, pastor Arnaldo, corpo eclesiástico, pode batizar você nas águas, e algum tempo depois serão batizados com o Espírito Santo de Deus por Jesus Cristo, porque somente dos céus lhe será dado. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, é uma experiência que se repete. Aleluia. O Calvário foi uma experiência única e definitiva, porém seus efeitos continuam vigentes e perpassam o século. Já, é para você entender, calma aí. Já o Pentecoste foi uma experiência singular, porém continuará se repetindo até a volta de Cristo, de acordo, aleluias, com o que está escrito na palavra. Aleluias. O Pentecoste, irmão, também se repetiu, só para você entender, ele se repetiu na casa de Cornélio. E dizendo Pedro, olha lá, ainda essa palavra, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão de todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. O Pentecoste se repetiu em Éfeso. Perguntou-lhes então em que sois batizados. Então eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo ainda disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, impondo-lhe as mãos. Aleluia. Paulo veio sobre ele o Espírito do Senhor, e falaram em línguas e profetizavam. Eita Deus. Em Atos, para encerrar, 19, Paulo faz questão de diferenciar o batismo de arrependimento do batismo com o Espírito Santo, e mostrou para esses novos convertidos de Éfeso a atualidade da promessa do batismo com o Espírito Santo. Portanto, Jesus Cristo ainda continua batizando com o Espírito Santo. Aleluia. Sabe, a primeira coisa que você, aleluia, deve fazer para pedir perdão nessa noite e para crer que será batizado é pedir perdão quando você lá no seu rito fala, ei, Deus não é comigo, o Espírito Santo não é comigo, eu vou largar tudo, eu vou deixar de fazer tudo, ei, deixa fazer, aleluia, tu vai voltar no final da fila a me mandar a fome, comandar as pernas. Não adianta você pedir para Deus e você querer receber no teu tempo, porque o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. Um dia para Jesus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Jesus é como se fosse um dia. E a palavra do Senhor vai dizer que tudo tem um tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um propósito para cada um debaixo do céu. Há uma promessa para mim. Há uma promessa para você. Aleluia, para se cumprir. Aleluia, mas no tempo determinado por Deus. Mas aí, aleluia, vem o desespero. Aí vem a ansiedade. Aí vem as lutas. Aí vem que demandar a soube, comandar a túbia. Aí vem a fraqueza espiritual. Aí vem a terra seca, e você quer parar, e você quer desistir, aleluia, mas Deus trouxe aqui com poder e autoridade para dizer para você,
muitas vidas para Ele, aleluia, mas para que as pessoas olhem para você e vejam, aleluia, a diferença, e vejam a transformação. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio. Tem muitos que estão se calando. Muitos, quando começa a orar, começa a lavar socorro, dar a vassoura, o mover do Espírito Santo no louvor aqui dentro da igreja, você começa a tremer, aquele fogo daquele frio começa a descer, e você vai se calando, e você vai se acovardando no teu lugar, ao invés de dar lugar, ao invés de levantar e assumir cantarada, deixar o Espírito Santo de Deus te encher, deixar o Espírito Santo de Deus te transformar, aleluia, você se acovarda, aleluia, e não deixa. Aí, pastor Arnaldo, aí vem, ora para mim, ora que eu quero ser batizado pelo Espírito Santo, ora que eu quero receber dom do Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo ele bate a porta. Ele bate a porta, ele pede para entrar, porque a palavra dele vai dizer: eis que estou à porta aí. Você tem abrido a porta? Você tem abrido a porta? Ó. Diaconisa Maria. Irmão Guilherme, pastora Cláudia, irmã Nayara, diácono Braz, olha o Espírito Santo batendo, diaconisa Rosa, irmã Daniela, olha Deus querendo conserto. Irmã Simone, não depende de mim, não depende dos pastores no altar, das pastoras, depende de você. Dá o passo à frente e abre a porta. Eis que estou à porta e bato. E se você abrir, eu entrarei e farei morada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer fazer morada, irmão. Isso foi uma analogia. O Evangelho de Cristo ele é prático, não teórico. Se crermos que a morte redentora de Jesus Cristo no Calvário produziu e produz efeito de salvação e libertação do pecador, devemos também crer que a descida do Espírito Santo no dia da Pentecoste para habitar na igreja continua produzindo hoje os mesmos efeitos que produziu no período apostólico. Entenda uma coisa: o batismo com o Espírito Santo não é uma promessa apenas para os crentes pentecostais ou os carismáticos, mas sim é uma bênção prometida para toda a cristandade até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Como 7h20 já vem,
eu lembro do ministro, muita gente fala, não vou, porque é só cajado, só paulada. Mas hoje eu vim falar para vocês, o Espírito Santo de Deus está à porta. Ele quer mover o Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre essa igreja aqui, aleluia. Entenda uma coisa, como que você quer ser usado no louvor, na intercessão, no evangelismo, se não abre a porta para o Espírito Santo entrar. Que quem faz é o Espírito Santo, irmão. Não é o homem, não é a mulher. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem quer abrir essa porta nessa noite? Pode levantar a mão. Quem quer abrir a porta? Quem quer ser usado por Jesus? Então abre a porta. Abre a porta. Ele quer batizar, ele quer entregar os dons. Mas eu estava no monte com os guerreiros na quarta-feira, na quinta. E Deus mandou falar para os guerreiros que estavam lá: ei, não é no dom que você quer ser usado. Fala para Deus: Senhor, qual é o meu chamado? Na oração inicial foi falado aqui: clama a mim e eu responder-te. Será que você tem clamado a Deus qual é o teu chamado? Será que você tem clamado para Deus te responder: Senhor, aonde o Senhor quer me usar? Olha, apóstolo, mas eu não estou cansado. Olha, apóstolo, eu não estou aguentando. Na palavra de Deus vai dizer: vinde a mim os cansados e os oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantos pregadores ele me chamam para oração? O povo parece que bota super bom na cadeira, mas não levanta nem. A partir do momento, irmãos, que você abre a porta, o poder e a unção do Espírito Santo vai ser frequente na sua vida. E associado ao poder e à unção de Deus, Ele vai te capacitar para viver uma vida de fé, uma vida de obediência, uma vida de esperança e uma vida, aleluias, cumprindo com o seu chamado. Nós às vezes não conseguimos ouvir um não do outro lado, já quer quebrar a cara, já quer arrebentar, já quer sair da igreja, já não quer mais para culto, já não quer mais jejuar. Irmãos, quantos não eu ouvi de Deus? Os outros, então, não dá, não fala, tem nada aqui como salvar, Marta. Mas quantas das vezes eu acertei em ouvir o não? Porque quantas das vezes eu falei: a vida é minha, ninguém tem nada com isso, eu vou fazer pronto. Ó. Quantos irmãos estão morrendo espiritualmente? Eu já falo a parte espiritual, porque não obedece a seus líderes, porque não obedece a seus pastores. Não estou falando de coluna de fogo, estou falando geral. Quantas estão morrendo que quer comprar briga e não aguenta a carga do mundo espiritual? Por quê? Porque não
abriu a porta para o Espírito Santo, porque é Ele que arranca o jugo que não provém dele. Irmãos, eu já fui convidado para ir no terreiro de macumba, para expulsar demônio. Você é o pão? Falou assim para mim, a minha cara. Você é o pão? A equipe de obreiros do Senhor é boa? Vamos lá no terreiro expulsar os demônios da mãe de santo, que é minha amiga. E aí, eu estou ficando até careca. Qual seria a sua resposta para essa pessoa? E todo final de ano essa pessoa está lá em Salvador. Ela fica 5 dias se consagrando no candomblé. E essa pessoa me desafiou. Desafiou eu não, né? Porque eu corro, sou pagão. Mas desafiou aquele que habita em mim. Falei para essa pessoa assim: eu vou orar, eu vou clamar a Deus, e se Deus mandar, nós vamos lá expulsar o demônio dela e de todo mundo que estiver lá. Ele dá uns olhos desse tamanho para mim, falei: e os seus também, se Deus permitir. Essa pessoa fala comigo, me cumprimenta, mas nunca mais tem um coração de igreja. Nunca mais. De vez em quando ele ganha, a pessoa qual que é o pix, o pão, ganhei do bicho, eu vou pôr lá. A pessoa lá que está precisando comprar. Mas nunca mais desafiou, porque ele achou que eu iria. E eu falei: eu vou, mas se o Espírito Senhor mandar, se Deus mandar, eu vou. Se Ele não mandar, eu não vou. Muitos se esconderam no caminho, né? Porque eu já vi, irmãos, pregadores, bênção de Deus, né? Ministrar, já que Deus está mandando dizer, não vamos dizer aqui. Ministrar, pastor, o fogo descer. O fogo desceu e o ego subiu. O ego subiu mais que o fogo desceu, mais rápido que o fogo desceu. A pessoa está lá fora. Abandonou família, abandonou a igreja, caiu no mundo das drogas, outros estão na bebedeira. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E é pela razão de nós não termos caído, é pela misericórdia do Senhor, é a razão de nós não sermos consumidos. Deus me dá uma chance, Deus dá 2, Deus dá 3. Mas tem uma alfa, mas peraí. Toda semana é um flash. Todo mês é um flash. Não, melhor é recolher antes que eu termine o mundo. Mas aí já entra no outro caso. Se Deus vier te recolher, você está preparado para a tua salvação? Ou vai descer para o inferno? Eu vou ver se eu tenho vídeo aí, eu vou pôr no grupo da igreja lá. O pastor foi lá no monte. O pastor foi lá no monte e levou um galão de gasolina. Ele fez a live, jogou gasolina nele, ficou fogo nele. Ao vivo. Não é brincadeira. Por isso que Deus hoje quer que você seja um rio de água. Ele não quer perder você para o mundo, Ele não quer perder você para o diabo. Hoje Ele quer que você seja transformado. Alguém tira para mim sim. Ninguém, por favor. Tira para mim. E Deus quer que você, em
imersa hoje. Quer que você viva uma experiência profunda de conexão com o Pai, onde você se sente completamente envolvido e transformado por Deus. Deus quer te avivar nessa noite, porque é promessa dele para nossas vidas. Hoje eu não vou falar quem quer sair do seu lugar. Hoje Deus chama todo mundo. Pode vir. Pode vir. Vem pra frente.